Imagine você ter uma empresa que aceita ter um processo na Suprema Corte dos Estados Unidos do que resolver as questões de discriminação racial dentro da sua cultura. Imagine que essa empresa também compara o jihad, que é aquele véu que as pessoas, não sei se a palavra certa é véu, me desculpa se eu estiver falando errado, que as mulheres muçulmanas usam, que seguem o islamismo, usam com um boné, falando que é a mesma coisa. A cultura da empresa não poderia aceitar, porque isso estaria violando a cultura de vestimenta da empresa. A gente que trabalha com diversidade acha tudo isso uma loucura. Mas isso é o foco de um documentário que está na Netflix, chamado White Hot: The Rise and Fall of Abercrombie & Fitch. O documentário se foca na cultura da empresa e como ela passou de uma cultura super discriminatória para uma cultura pró-diversidade ao longo do tempo. E eu acho que tem tudo a ver com as empresas que a gente trabalha hoje e também com os debates de diversidade que a gente está tendo, principalmente aqui no Brasil. Então eu separei 3 grandes pontos que a gente vai conectar nesse vídeo, que eu vou jogar luz nesse vídeo pra gente debater, e no final eu tenho um bônus pra você. Então bora lá entender tudo isso. Um dos pontos mais importantes que eu achei: não adianta você contratar o melhor consultor de diversidade que existe no mercado, porque se a alta liderança não estiver engajada com o tema, tudo que ele vai fazer vai ser em vão. Tudo que vai se propor em pró mudança vai ser em vão. E isso vai propagar por meses, por anos, independente do que aconteça. Qualquer coisa que a gente faz com diversidade, infelizmente ou felizmente, a gente tem que passar pela liderança. Por quê? Porque é eles que criam a visão e para onde que aquela empresa está indo. Se eles não nos dão esse direcionamento, tudo que a gente vai conectar com essa estratégia de diversidade vai pro ralo, porque a gente não tem como saber, por exemplo, se eu tenho que contratar mais pessoas trans ou menos pessoas trans. Por quê? Porque você não sabe se a empresa vai expandir, se a empresa vai reduzir nos próximos meses, você não sabe. E você também não tem que contratar pessoas trans por ser pessoas trans, você tem que contratar pessoas trans porque sim, elas são talentosas, também porque elas são trans e porque dentro do escopo da empresa, a empresa vai precisar expandir daqui a alguns meses, alguns anos e por aí vai. E mesmo que nesse cenário a empresa contrate um consultor de diversidade ou diz que ela faz alguma estratégia de diversidade, foi provado no documentário que isso tudo é em vão. A cena mais clássica que eu vi lá, que eu achei interessantíssima, foi quando tinha uma discussão lá sobre uma questão racial e o consultor de diversidade chega para uma pessoa que está criticando, né, a empresa sobre isso e fala: olha, aqui está o nosso manual de diversidade e a gente contratou, sim, pessoas diversas ao longo desses anos. Olha, tanto é que elas estão ali atendendo a loja. Ou seja, a gente já viu isso, né, com empresas que contratam só na base e a liderança continua branca, hétero, cis, sem nenhuma mudança. Essa é uma fake diversity, ou o que a gente chama também wash diversity. Um segundo ponto muito interessante desse debate também é como essa empresa não consegue ver já o que é discriminação e o que é posicionamento de uma companhia. E assim, isso é tão doido, mas tão doido, porque tem uma cena que mostra isso, como está enraizado na cultura, em que eu não lembro se foram os colaboradores, ex-colaboradores que estavam processando a empresa, que compartilharam essa imagem, ou se foi realmente no processo, ou que caiu na mídia por outro motivo. Mas enfim, tá uma cena em que asiáticos são estoquistas, e diz claramente no documentário em que eles só ficavam nesse setor. Gente, por que asiático só pode ficar no setor de estoque? Por que não pode ter na frente da loja, cargo de liderança? Por que a gente tem que automaticamente discriminar pessoas asiáticas como estoquistas? E claro, isso só aconteceu porque a empresa foi processada e essa lavagem da diversidade ou essa pouca ações de diversidade que aconteceram ali ocorreram por causa disso, porque senão a empresa ia continuar sendo discriminatória com a questão racial e não tá nem aí. O terceiro ponto e mais importante do vídeo é a mudança cultural da empresa. A partir do momento que o CEO discriminatório saiu da empresa, a mudança teve e ocorreu. O que a gente tem que entender também é que tudo isso se deu a partir de uma curva de aprendizado. E aí que tá, 2 pontos importantes. Primeiro, ninguém faz diversidade do dia pra noite, ninguém se torna uma empresa inclusiva do dia pra noite. Inclusive, eu acho que não existe empresa inclusiva, porque ser inclusivo é uma escolha diária, é uma escolha de uma estratégia que você vai ter acertos e erros.
A segunda coisa é que vão ter empresas que nunca vão desenvolver essa estratégia de diversidade, tem outras empresas que vão demorar muito mais do que a gente acha, e tem empresas que a partir, por exemplo, de um processo, elas vão pegar aquilo de gatilho para ela fazer uma mudança cultural. Ou seja, não tem receita de bolo. Cada cultura é uma cultura, e se tem algum consultor de diversidade te vendendo que é só copiar e colar de uma outra organização tudo que elas fizeram para você, cara, não vai dar certo. Eu já tô te falando, não vai dar, não gasta nem dinheiro com isso, porque não tem. Você precisa de dados, você precisa de entender aonde que a sua empresa está, conectar o corpo da empresa, precisa entender de metas, de métricas, investimento. Não é uma coisa simples que acontece do dia para a noite. E outra, ter uma estratégia de diversidade tem que ter um porquê da liderança, mesmo que esse porquê seja monetário. Tá tudo bem ser monetário no começo, gente. A gente pode pegar disso de gatilho para a gente trabalhar outras coisas e começar a andar em prol da diversidade e mostrar que muitas empresas vão focar só nisso, ok. Não acho que também seja um erro, porque a empresa está ali para gerar lucro. A gente pode conseguir outros passos dentro da sua empresa. Se você chegou até aqui, agora vamos para a dica bônus. É o seguinte, se você se interessa por diversidade, inclusão corporativa, liderança inclusiva e como estruturar um projeto de diversidade, eu deixei na descrição desse vídeo um link para a Masterclass de Diversidade e Inclusão. São grandes aulonas já gravadas de 2, 3 horas aí, que vão te dar os primeiros passos, entender como é que isso funciona e transportar tudo isso para a sua empresa. Ou seja, ali é uma estrutura basicona em que você vai ter que adaptar sim para a sua empresa, para os desafios da sua empresa. A Masterclass fica numa área especial, compra ali o seu acesso que vale por 1 ano e aí você acessa as Masterclass, e tem outras Masterclass também, né, que eu vou deixar aí de bônus para você. E também alguns outros bônus que eu deixei disponível ali, como uma live sobre segurança psicológica dentro da empresa. Então o link para a Masterclass está na descrição desse vídeo. Espero que você goste da Masterclass e que tenha gostado também desse vídeo. Deixa o seu like. Até mais. Tchau, tchau.